Na aula de matemática do 8º ano, nós faremos a correção de atividades sobre retas, planos e posições. Essas atividades estão no livro do 8º ano do Colégio Adventista, nas páginas 38 a 40. O exercício que faremos agora é o exercício número 11, que diz assim: uma reta R é perpendicular a uma reta S. Por sua vez, a reta S é perpendicular a uma reta U. O que podemos dizer sobre a posição das retas R e U? Olha só, vamos desenhar isso aí? Uma reta é perpendicular à reta S. Então, tá aqui R e tá aqui S. Ó. No ponto de encontro, elas formam 90 graus, por isso elas são chamadas de retas perpendiculares. E depois falou que a reta S é perpendicular à reta U. Então, por exemplo, U pode estar aqui, por exemplo, e formar um ângulo de 90 graus também. Letra A. Se as três retas estiverem no mesmo plano, o que podemos dizer sobre a reta R e S, ou melhor, R e U, se elas estiverem no mesmo plano? Gente, se elas estiverem no mesmo plano, R será paralela à reta U, igual aqui no desenho, certo? Agora, na letra B, perguntou assim: se as três retas não estiverem no mesmo plano, se elas não estiverem no mesmo plano, R e U serão reversas, porque elas não irão se encontrar e talvez não estarão paralelas. Então, elas serão, R e U serão reversas, tá bom? Agora, vamos para a questão número 12. Na questão número 12, nós temos o seguinte: observe o esquema a seguir para responder as perguntas. Então, você tem como se fosse um barracão em formato retangular, né, em forma de paralelepípedo, com um telhado em forma de prisma triangular. Baseando-se nesse desenho, olha só, as retas AB, olha aí no desenho, viram AB? E as retas CD, viram? Elas são paralelas? São. Encontre outras duas retas paralelas. Então, no mesmo desenho, tirando AB e CD, você tinha que achar outras paralelas. Tem várias paralelas, tá? Eu vou colocar apenas dois exemplos aí. Por exemplo, se eu pegar EB estará paralela a CF, por exemplo. Outro exemplo, se eu pego HI pode estar paralela a GJ. E tem outros exemplos que também seriam retas paralelas, mas vocês podem conferir no iClass, a plataforma do colégio de vocês, que lá tem todas as possibilidades. Na letra B, perguntou assim: as retas AB, olhem AB no desenho, e HJ são reversas. Encontre outras duas retas reversas. Então, são retas que pertencem ao mesmo plano, mas elas não se encontram. Então, por exemplo, se eu pegar BC pode ser reversa a AG, por exemplo, né? Vamos colocar esse exemplo? BC e AG são reversas. BC e AG. Outro exemplo de reversas, olha aí no desenho. Por exemplo, se você olha a reta CI. A reta CI pode ser reversa à reta AD. Elas pertencem ao mesmo plano, mas elas não se encontram, tá certo? Existem outras possibilidades também. Agora vamos para o exercício 13. No exercício 13, nós lemos o seguinte: responda. Letra A. Na letra A fala: duas retas em um mesmo plano não se encontram. São paralelas? Sim. Se elas pertencem ao mesmo plano e não se encontram, elas são o quê? São paralelas. Letra B.
Olha a pergunta. E se as retas não estiverem no mesmo plano? Elas serão paralelas? Nem sempre. Talvez elas também podem ser reversas. Então, serão paralelas ou reversas. Pode ter essas duas possibilidades, se elas não estiverem no mesmo plano. E está pronto o exercício 13. Posso apagar o quadro para fazermos a 14? Então, vou apagar. Faremos o exercício 14 da página 39. No exercício 14, nós lemos: uma reta R fura dois planos, alfa e beta, e é perpendicular a ambos. O que se pode dizer desses dois planos? Gente, ó, tem um plano aqui, alfa, tem outro plano aqui, beta. Aí eu tenho uma reta que passa nos dois, e onde se encontra aqui no plano, elas são perpendiculares, formam ângulo de 90 graus. Se isso acontece, os planos só podem ser o quê? Paralelos, ou seja, o plano alfa será paralelo ao plano beta, tá bom? Para que a reta seja perpendicular aos dois planos e possa cruzar os dois planos simultaneamente. Agora o exercício 15. No exercício 15, lemos assim: a seguir, há duas mesas, uma com quatro pernas e outra com 3. Explique por que a mesa de 4 pernas pode oscilar às vezes, enquanto a de 3 pernas permanece firme. Gente, existem várias possibilidades, tá? Olha, eu vou explicar para vocês, depois vocês construam a resposta com as suas próprias palavras, ou então consulte o ICLES. As 4 pernas de uma mesa, elas podem resultar em mais de um plano, certo? Se uma delas for menor que a outra, aí ela vai ficar bamba, e daí elas não terão apenas um único plano para que fique firme e o banco não fique bambo. Agora, o banco de 3 pontos, ele forma apenas um plano, certo? Porque elas são colineares. Elas, independente de terem o mesmo tamanho ou não, quando apoiarem no chão, o chão será um único plano para elas. Agora, a de 4 pernas, não. Podia ter um outro plano se uma das pernas fosse menor, e daí o banco ficaria bambo, não ficaria equilibrado no chão, que é o plano onde que o banco deve se apoiar. E o exercício 16? No exercício 16, nós lemos assim: observe as retas R e ST. Elas são assim, eu vou desenhar. Eu tenho aqui R, S, T, e elas são perpendiculares. Sabendo que R é perpendicular às outras duas, o que podemos dizer de ST? Olha aqui, ST. Elas são perpendiculares, oblíquas, paralelas ou reversas. Gente, só de olhar no desenho, a gente vê que elas serão paralelas, porque elas são perpendiculares a R, a mesma reta, as duas são perpendiculares à mesma reta, e a distância entre todos os pontos de S para com T são iguais, então elas são paralelas. Então, S é paralela à reta T. Agora, nós vamos lá para a página 40. Na página 40, nós faremos agora o exercício 17. Vejamos o que pede o exercício 17. Observe o cubo ao lado. Não podemos ver todas as suas faces, mas cada uma delas nos dá a ideia de plano. Quantas faces tem o cubo? Quantos lados, né, planos ele tem? Ele tem 6 faces quadradas, né? 6 faces com as mesmas dimensões, isso mesmo. Aí na letra B, perguntou assim:
Existem faces paralelas? Sim, as faces opostas. A de cima é paralela com a de baixo, a da direita é paralela com a da esquerda, a da frente é paralela com a de trás. Sim, existem 3 pares de lados paralelos. Então, existem sim faces paralelas. E na letra C? Cada aresta é perpendicular a quantas faces? Cada aresta será perpendicular a 2 faces, tá? Perpendicular é o quê? Faz ângulo reto com quantas faces? Então, com 2 faces. Cada reta faz ângulo reto com 2 faces. E agora o exercício 19, que o 18 eu pedi para vocês não fazerem. O que está pedido no exercício 19? Vou ler para vocês. Marcelo está pescando em um lago de águas bem calmas, sem nenhuma correnteza. A linha de pesca de sua vara tem uma chumbada, que é um pezinho, que faz com que a isca fique embaixo da água e a linha fique esticada. A superfície do lago nos dá a ideia de um plano, enquanto a linha esticada nos dá a ideia de reta. Com base nisso, responda. Letra A. A linha esticada é oblíqua ou perpendicular à superfície? Se ela está retinha com a água, vai dar 90 graus. Então, ela é perpendicular com a água. E na letra B, o que perguntou? Se um peixe for fisgado e arrastar a linha, o que acontecerá com ela? A linha vai ficar tortinha. Se ela ficar tortinha em relação à água, ela ficará oblíqua. Encerramos o exercício 19. Com isso, terminamos a correção das atividades que tínhamos para hoje.